Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo, mais uma vez em mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Eu sou o Lucas, tá? Boa parte do público aí me conhece, mas talvez tenha um outro aí novato que não me conheça. Se você está chegando agora no canal, por favor, inscreva-se, tá? Ative o sininho para você receber notificações. Bom, nesse vídeo aqui eu gostaria de ser direto e objetivo, né? Como em todos os vídeos, basicamente. Mas eu queria fazer esse vídeo falando sobre a inversão do ônus da prova. Bom, no último vídeo, né, o vídeo que eu publiquei ontem à noite, eu falei sobre o ônus da prova, o argumento do ônus da prova. Mas hoje eu quero falar sobre a inversão do ônus da prova e dizer que a inversão do ônus da prova é uma falácia, tá? É uma falácia, e eu dizer que sou contra a inversão do ônus da prova, ou dizer que a inversão do ônus da prova é uma falácia, não sugere que eu esteja falando uma falácia, não sugere que eu seja falacioso. Na verdade, é o contrário, eu estou sendo não falacioso quando eu não apoio a inversão do ônus da prova. E o que é a inversão do ônus da prova? Consiste no que, basicamente? É mais ou menos o seguinte, tá? Vou criar aqui um diálogo fictício, tá? Um diálogo aqui irônico, tá? Caricato, só para vocês entenderem aqui o que eu tô dizendo, o exemplo que eu tô querendo dar aqui, certo? Vamos supor que um cara chegue pra mim, um amigo meu, né? Fale assim pra mim: pô, cara, e aí, Lucas, beleza? Pô, cara, você não vai acreditar, eu fiquei com a Gisele Bint. Pô, eu falei pra ela sobre todas as minhas qualidades, falei pra ela que eu ganho assim, assim, assado, que eu trabalho assim, assim, assado, né? Falei pra ela um monte de coisas sobre mim e ela está loucamente apaixonada por mim. Aí eu chego pra ele e falo assim: pô, cara, desculpa, mas eu não acredito nisso. Aí ele vira pra mim e fala assim: ah, é? Então prova pra mim que eu não fiquei com ela. Então prova que ela não está apaixonada por mim. Então a inversão do ônus da prova é isso. Ele exige que eu prove, tá entendendo? Que ele não está falando a verdade. Tá entendendo? Porém, se ele afirma algo, a responsabilidade ela recai sobre ele. Tá entendendo? A responsabilidade é sempre pro lado de quem afirma. Então o ônus da prova é sempre para quem afirma algo. Vocês viram no vídeo que eu falei ontem. Então, se o cara tá dizendo que ele ficou com a Gisele Bint, então é ele que tem que provar, é ele que tem a responsabilidade de trazer e fornecer evidências para que eu possa acreditar no relato dele. Tá entendendo? Ou uma pessoa, sei lá, do nada chegue pra você e fale assim: pô, cara, eu vi o Super-Homem aqui no meu telhado. Tá entendendo? Eu vi o Super-Homem, eu apertei a mão dele e o Super-Homem falou pra mim que veio aqui salvar o mundo e proteger nós cidadãos da criminalidade. Você terá um bom motivo para acreditar no que eu tô te falando? Você não vai ter, a menos que eu te mostre evidências. Aí eu chego pra você e falo assim: pô, você tá duvidando do que eu estou falando? Então prova pra mim que o Super-Homem não tava lá no meu telhado. Prova pra mim que eu não apertei a mão do Super-Homem. Vocês percebem como é algo absurdo? O cara tá exigindo que você prove algo absurdo. Porque, tipo assim, como é que você vai provar ou desprovar que o Super-Homem realmente estava no telhado? Não tem como. Mas já que o cara está afirmando, então o ônus da prova cabe a ele. Mas ele está querendo inverter o ônus da prova. Então é isso que é o argumento na inversão do ônus da prova. Agora vamos aplicar. Eu citei exemplos aí, analogias fictícias, mas agora vamos aplicar isso para a questão de Deus e a existência de Deus. Se uma pessoa chega para mim e fala assim: pô, cara, Deus existe e Deus tem um plano para sua vida, Deus quer que você age assim, assim, assado, pois Deus quer te salvar e quer te dar um lugar no céu. Aí eu chego para ele e digo assim: pô, cara, me desculpa, mas eu não acredito. Aí ele vai contra-argumentar o que eu estou dizendo. Aí vamos supor que ele diga o seguinte, né? Que ele contra-argumente o que eu estou dizendo e diga o seguinte: ah, é? Então prova que Deus não existe. Prove que esses não são os planos de Deus. Ou seja, ele está fazendo uma inversão do ônus da prova. O ônus da prova é sempre para quem afirma e não para quem está duvidando da afirmação que está sendo colocada. Por quê? Porque a afirmação que está sendo colocada, se ela for citada de forma isolada, ela não vai ter muito valor, não vai ser muito credível. Por quê? Porque para ela ser credível, ela tem que apresentar uma evidência, ela tem que apresentar uma confirmação, ela tem que demonstrar algo que possa tornar plausível a credibilidade nela. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
Então, portanto, como eu falei, a responsabilidade de fornecer evidências, de confirmar afirmações que são ditas é sempre daquele que afirma. Ele que tem o direito de trazer as evidências e provar que aquele algo que ele está dizendo exista. Tá entendendo? Bom, eu poderia muito bem parar o vídeo por aqui, mas vou continuar falando mais coisas, até porque eu já esmiucei basicamente o que é a questão da inversão do ônus da prova. E para mim essa questão da inversão do ônus da prova, ela só engana desavisados, certo? Bom, é igual aquele exemplo que eu dei no vídeo de ontem, né? A questão do elefante invisível na sala. Vamos supor que eu diga pra você o seguinte, cara, tem um elefante invisível na minha sala, mas como ele é invisível, não dá pra ver. E ele é e além disso, ele é indetectável, ele é inverificável, tá entendendo? Ou seja, não há um meio de comprovar que ele exista a partir dos nossos sentidos naturais, né, com empiricidade. Mas aí eu te digo que existe um elefante invisível aqui na minha sala. Aí você duvide de mim. Vamos supor que você está duvidando e diga, cara, eu não acredito. Pra mim é absurdo. Aí eu diga pra você o seguinte, eu rebato o seu argumento e digo o seguinte, cara, então prova pra mim que não tem um elefante invisível aqui na minha sala. Ou seja, eu estou fazendo uma inversão do ônus da prova, porque o ônus da prova cabe a mim que estou afirmando que tem um elefante invisível na minha sala. Se eu estou afirmando que há um elefante invisível na minha sala, eu que tenho que provar para você. Tá entendendo? Então, aquele que afirma que... Agora vamos trazer isso para o contexto aqui da discussão se Deus existe ou não, né? Bom, vamos supor, aquele que afirma que existe um Deus, ele tem que provar isso. E o contrário também é verdade. O contrário é o seguinte: aquele que afirma também que não há Deus nenhum, ele também teria que provar isso. Porém, a segunda ela vem da primeira, certo? A segunda nasce da primeira. Porque a afirmação de que Deus existe, ela deveria vir primeiro do que a afirmação que ele não existe. Por quê? Porque aquele que afirma que existe, ele deveria provar. Tá entendendo? Porque não tem como você afirmar que não exista algo que você não conheça. Tá entendendo? Então aquele que afirma que existe tem que conhecer esse Deus e tem que provar ele. Tá entendendo? Então a segunda ela nasce da primeira. A afirmação de que não existe vem da afirmação que existe. Então o ônus da prova ela continua com aquele que afirma. Então aquele que afirma continua tendo o ônus da prova. Ele continua tendo a obrigação e a responsabilidade de fornecer evidências. Algo que não é conhecido, ele não pode ser negado. Por exemplo, eu não afirmo que Deus não existe. Eu apenas não acredito que exista um Deus. Tá entendendo? Ou pelo menos que não exista nenhum dos deuses que me foram apresentados até hoje, né? Esses deuses que as religiões, né, apresentam. Mas se existe algum Deus, né, algum tipo de Deus, olha, eu sinceramente desconheço. Eu não posso afirmar que existe, mas eu também não posso afirmar que não existe por não conhecer esse Deus e saber como ele é. Agora, os deuses que as religiões apresentam, olha, eu sou ateu a todos eles, né? Mas, né, tem coisas que não podemos afirmar, tá entendendo? Tem coisas que não podemos afirmar que existe e também que não existe, tá entendendo? E é isso. Espero que todos tenham entendido a questão da inversão do ônus da prova. Então, como eu falei, se alguém afirma algo extraordinário e eu dizer que não acredito, e a pessoa responder para mim que eu tenho que provar que não é verdade, olha, não faz sentido. Essa inversão do ônus da prova é uma falácia, pois quem tem a obrigação de provar que existe é sempre o que afirma, né? Então o ônus da prova ele não pode ser invertido, porque não faz sentido, certo? Porque simplesmente não faz sentido. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Por favor, se você gostou, peço que você deixe seu like. Deixe seu like, comente abaixo aí o que você pensa, se você concorda, discorda, se você acha que eu tô falando merda, se você acha que eu tô aí falando alguma verdade. Bom, é isso, tá? Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.